Olá pessoal, eu me chamo Nadja, sou professora do EJA, meu sinal. Professora do EJA, módulo 3, né? Temos case para fazer a nossa tradução em Libras, tá? Seja bem-vinda. E nós vamos ver fração, multiplicação de número natural por fração. E aí, como é que a gente vê isso, hein? Lembram de fração ainda? Vocês já viram fração, gente? E aí? A gente só vai ver um pouquinho mais. A gente vai ver como é que a gente consegue multiplicar, né? E vocês vão ver como é simples, tá? Vamos lá? Não esqueçam que estamos comemorando os 100 anos de Paulo Freire. E eu trouxe mais uma frase, tá? Interessante. Essa aula vai estar no YouTube assim que terminar. Você pode acessar e pode interagir conosco, deixar recadinhos lá, tá? Olha a frase que eu trouxe. Palavra não é privilégio de algumas pessoas, mas o direito de todos. Todo mundo pode falar, né? A palavra pode ser de qualquer pessoa, certo? Todo mundo tem esse direito. Então, se expresse. Isso é muito bom. Você vai se sentir muito melhor. Vamos lá. Na aula de hoje, vamos ver multiplicação de frações por um número natural. E aí? O que vocês entendem por um número natural? Lembram ainda? A gente tem os números naturais, temos os números inteiros, né? Temos os racionais, temos os irracionais. Lembram daqueles conjuntos? Vocês também já viram isso, eu tenho certeza, tá? Então, números naturais são aqueles onde você tem de zero infinito, tá? Então, mas eu não tenho aí nesse meio números tipo fração, não tenho números decimais, né? Não temos raiz quadrada, não temos potência. Então, temos só números naturais. E aí, são os primeiros números que nós aprendemos. Quando a gente fala naturais, é porque ele é natural mesmo, certo? Então, e aí você não tem negativo, todos são positivos, tá? E nós aprendemos ele lá no comecinho, né? Pequenininho. Tá certo? Então, temos aí agora a multiplicação. E aí? Vamos ver como é simples. Olha só, eu trouxe isso aí só para a gente lembrar da fração, né? Então, eu tenho ali, ó, as duas frações são iguais, né? Os dois desenhos, né? Agora eu tenho 2/4. E aí, como é que a gente coloca 2/4? Olha aí. Tá vendo? Eram 4 partes, 2 estão pintadas, certo? Só para lembrar um pouquinho de fração, isso aí. Esse videozinho. Então, 3 meios, e aí? Onde eu tenho 6 e 3 estão pintados, certo? Então, 3/6. Agora eu tenho 2/3, olha lá. Eram 3 figuras e 2 pintadas. E agora eu tenho 4, onde 3 estão pintadas e aqui também. Então, são iguais, certo? E agora eu tenho a mesma quantidade também. Olha lá. Viram? Então, já lembraram um pouquinho da fração, né? E a ideia de multiplicação? Vamos lá? Nessa ideia? Olha só. Eita, passou demais. Agora, vamos lá? Olha só. Então, eu tenho aí 2 vezes 3, né? Também pode ser escrito 2 mais 2 mais 2. Lembram isso? Eu falei isso para vocês na aula passada, né? Lembram? Então, eu tenho 2 mais 2 mais 2 é 6, tá? Então, eu tenho que 2 vezes 3 é 6, mas se eu somar 2 e 2 e 2, também é 6. E tenho
4 vezes 9, que é 36. Mas eu também posso escrever 4 9 vezes e somar, né? Lembram que quando eu não domino a multiplicação, eu posso somar? Então, é bom lembrar, tá? E aí eu posso conseguir resolver a multiplicação somando. Um pouquinho mais trabalhoso, mas sim. Vamos lá. Então, nessa ideia de multiplicar, eu vou repetir aí para vocês o que nós vimos no slide passado, é isso? E vou perguntar para vocês. Então, como seria 3 vezes 1/10? Hã? Como seria 3 vezes 1/10? Como que eu vou fazer isso? Então, eu vou simplesmente pegar 1/10 mais 1/10 mais 1/10 e vou somar, né? Ou então vou fazer 3 vezes 1 e vai dar 3. Perceberam? Então, eu tenho 3/10 e o resultado disso aí. E agora eu tenho aí essa representação aí dessas frações, cada uma delas é 1/10, percebem? Eu tenho 10 quadradinhos e cada um está pintado um só. Então, eu tenho 1/10, ou seja, eu tenho uma parte pintada das 10 que eu tenho, de cada um, tá certo? E eu vou fazer o mesmo que eu fiz na outra, né? De 1/10. 1/10 vezes 3, eu vou fazer agora 1/10 vezes 6. Então, vou somar 1/10 mais 1/10 mais 1/10, ou então fazer 6 vezes 1. E aí vou ter exatamente 6/10, certo? Olha aí o resultado. 6/10, né? Porque eu posso fazer aquela multiplicaçãozinha ali, ó. 6 vezes 1, 6, né? Sobre 10. Agora, eu posso fazer uma divisão aí, né? 6 dividido por 10 vai me dar 0,6, tá certo? Então, multipliquei e dividi o resultado, tá? Então, eu tenho aí agora 5 vezes 3/4. Posso simplesmente multiplicar 5 vezes 3, que vai dar 15, e o resultado vai ser 15/4, certo? Mas eu também posso somar, pessoal. Somar 3/4 mais 3/4, 5 vezes. E eu vou ter o mesmo resultado, certo? E aí, vamos à próxima. Olha só. Aí eu mostro para vocês o seguinte, eu posso fazer 5 vezes 3/4, né? Fazendo aquela somazinha lá, tá? E posso fazer o 5, que é o mesmo, tá vendo? 5, embaixo dele vai ter um 1, porque eu digo sempre que quando a gente não tem número no numerador, a gente tem um 1, certo? Então, ou seja, quando você escreve um número, ele tem no numerador o número 1. Porque se eu precisar de um numerador para fazer essa multiplicação aí, 1 vezes alguma coisa, eu tenho ele, tá certo? Então, e vocês vão perceber o seguinte, que eu vou pegar o de cima com o de cima e multiplicar, e o de baixo com o de baixo. E aí está resolvida a multiplicação entre as frações, certo? Vamos ver, olha só. O resultado aí deu 15/4, né? E aí eu tenho que, sabendo isso, a gente afirma que multiplicar fração é multiplicar numerador por numerador e denominador por denominador. Ou seja, o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Eu só preciso fazer isso, multiplicação de fração, é isso aí. Multiplica cima com cima, baixo com baixo, certo? Então, tem um professor, um colega nosso, que ele tem uma musiquinha. O de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo, certo? Ele fez essa musiquinha para os alunos. Então, eu tenho aí agora, que você vai perceber que eu vou multiplicar, não é? 5 vezes 3, que vai me dar 15, tá? E embaixo 1 vezes 4, que vai me dar o 4, certo? Então, de cima com de cima, de baixo com de baixo, certo? Então, não esqueçam disso. Então, problemas, nós vamos ver agora esse primeiro problema que eu fiz aí,
que tem. Com 12 litros de leite, quantas garrafas de 2/3 de litros poderão ser cheias? Certo? Então, é fazer a multiplicação, né? E depois fazer a divisão, porque eu tenho um numerador e um denominador. E isso quer dizer uma divisão, né? Quando a gente fala fração, a gente fala divisão. E aí, para ter o resultado de fato dessa questão aí, eu vou fazer a divisão. Aí vamos lá. Olha só. 2 vezes 12, 24, né? E 3 vezes 1, porque eu disse a você, ali embaixo tem 1, né? Vai ser 3, certo? Então, eu vou ficar com 24/3. Concordam? Então, olha o resultado do próximo. 24/3. E aí, eu vou fazer a divisão agora, né? Eu vou dividir 24 por 3, né? E quando eu fizer essa divisão de 24 por 3, eu vou ter exatamente 8. Perceberam? Tu põe a tela cheia, 24 por 3 vai me dar o resultado 8, ok? Então, poderão ser cheias 8 garrafas, né? Com essa quantidade, certo? Então, tem aí. Teremos 8 garrafas cheias, certo? Então, eu tenho 12 litros de leite, né? E para encher as garrafas com 2/3, eu vou encher 8 garrafas, ok? E aí, vamos a outro problema. Eu trouxe um outro, olha só. Então, Laura serviu 3 pizzas de mesmo tamanho e diferentes sabores aos amigos, certo? Depois de todos comerem, sobrou 1/4 de cada pizza. Laura conseguirá guardar as sobras em apenas uma embalagem? Vocês lembram o que é 1/4? Então, quando eu tenho uma pizza, que eu divido ela em 4 partes, cada parte dessa é 1/4, certo? Então, eu não dividi em 4 partes? Então, eu tenho 4 de 1/4, certo? Ok? Vamos ver agora. Olha só. Então, eu fiz essa representação aí de 1/4, olha só. 3 tipos diferentes, né, de pizza, tá? E eu vou agora juntar 1/4 mais 1/4 mais 1/4. E vai me dar 3/4. E percebe que eu ponho numa caixa os 3 pedaços, né? E eles cabem exatamente ali, as 3 partes. Por quê? Uma pizza, quando ela é dividida em 4 partes iguais, cada parte dessa, né, é 1/4. E eu tenho 3 partes. Então, eu tenho 3 partes para montar na caixa, né, colocar na caixa, arrumar, e ainda vai sobrar uma parte, certo? Se eu tivesse mais uma parte, ok? Então, eu tenho aí que o resultado dessa arrumação dela, né, é exatamente 3/4, ou seja, 3 vezes 1/4 é igual a 3/4. Perceberam? Então, isso quer dizer que Laura vai conseguir guardar as sobras numa única embalagem. Perceberam? Eu tenho certeza que vocês perceberam isso. Essa questão foi bem simples. Então, recordando, nós vimos a pizza, né? E vimos a garrafa de leite, tá? Mas vimos, gente, lá na frente, que quando a gente vai multiplicar fração, a gente multiplica o de cima com o de cima, ou de baixo com o de baixo, tá certo? Não esqueçam dessa regra, tá bom? Então, foi um prazer estar com vocês. Espero contar com vocês na próxima aula, tá? E um abraço grande. Tchau, tchau.